Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Quinta temporada, hoje veremos o primeiro episódio do capítulo 4, a parte primeira, episódio de número 367. Tudo bem com vocês? Que bom tê-los de volta, vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Calmar o coração, respirar fundo e tentar entender aquilo que Deus tem a nos ensinar. Tanta coisa interessante que nessa pregação expositiva, nesse estudo sequencial, capítulo por capítulo da Bíblia, que está imperdível. Leia o capítulo 4, depois vem para cá para você entender todo o significado desse texto sagrado, tá bom? Existem muitos detalhes ali sobre as ofertas. O holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica, elas enfatizaram respectivamente as ideias de consagração pessoal, trabalho de vida consagrada e comunhão. Além disso, elas devem ser consideradas como ofertas voluntárias, dependendo do impulso do coração para a sua celebração. A experiência especial ela pode levar um israelita a expressar a sua consagração ou a sua comunhão, e ele então traz o sacrifício designado. Mas aqui nos deparamos com uma oferta que é imperativa. No momento em que o israelita ele se convenceu do pecado, ele foi obrigado a trazer a oferta prescrita. Além disso, a oferta pelo pecado é mosaica em sua origem e não existia como tal antes da promulgação da aliança no Sinai. E, consequentemente, deve ser tomado como regra para os penitentes, cujas consciências foram educadas em uma detecção mais completa do pecado por meio da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E nós temos aqui nessa fase da história frequentemente uma perceptível elevação do padrão moral. A primeira lição da oferta pelo pecado é que o tratamento superficial do pecado, ele lida com atos externos e conscientes, como ofensas. E o que Deus declara por sua lei é que por trás de todos os atos, conscientes da vontade, existem movimentos dos quais não temos consciência e pelos quais, no entanto, ainda somos responsáveis. Este importante princípio é afirmado por todos esses regulamentos minuciosos sobre os pecados da ignorância. O israelita pensativo, ele veria com isso que o pecado é uma coisa muito mais ampla e profunda do que ele suspeitava a princípio. Que os movimentos de seu ser pessoal são mais numerosos e variados do que ele supunha. Essa deliberação, de fato, não é essencial para todo pecado e não cobre responsabilidade. Em outras palavras, ele olharia para dentro e perceberia que o pecado é uma natureza, trabalhando às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente, e que por todas as suas obras ele será responsabilizado. Com ele ficamos envergonhados e humilhados sob o senso do pecado desconhecido, bem como do conhecido. Clamamos com Davi: quem pode entender seus erros? Purifica-me das faltas secretas. Afasta também o teu servo de pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Salmos 19, 12 e 13. Veja que havia essa transgressão não intencional, de forma não deliberada, versículo 1, versículo 9 aqui do capítulo 4, e diante de tudo isso,
nós podemos entender que Deus é a fonte da autoridade da lei. Dele emanam as instruções. As suas palavras devem ser comunicadas ao povo, como Moisés, ministros e mestres recebem a verdade não para segregá-la em seu próprio peito, mas para transmiti-la para a orientação daqueles sob a sua responsabilidade. Expressões como o Senhor falou ou fala aos filhos de Israel são expressões aqui muito representativas para que possamos ouvir com atenção, para que as declarações da voz mansa e delicada não sejam mal ouvidas. E os conselhos destinados a conforto e direção se mostrem uma luz falsa, levando o viajante inconsciente às próprias armadilhas que ele deveria evitar. O texto nos fala também dessa universalidade da transgressão, porque nós vemos que a provisão ela é anunciada para casos de pecado e a possibilidade de sua comissão por todas as classes é assim mostrada. O cidadão comum erra, um dos povos da terra, versículo 27, pobreza e obscuridade não são salvaguardas contra atos injustos. Versículo 22 fala de um homem de posição, governante ou príncipe que também está sujeito ao pecado. Honra e responsabilidade não garantem e não produzem imunidade à transgressão. Versículo 13 fala da congregação inteira que não está isenta, pois sabedoria coletiva e poder não são barreiras eficazes contra as invasões de desejos e ações ilegais. Na multidão de conselheiros, muitas vezes se pensa que a segurança está, mas o povo pode agir tão mal quanto o indivíduo. Isso foi exemplificado no Monte Sinai, Baal-Peor, e os exemplos modernos são abundantes. O homem especialmente consagrado ao serviço sagrado, o sacerdote ungido, versículo 3, também poderia incorrer em culpa. Essa possibilidade dessa transgressão não intencional e essa distinção ela é sugerida entre o pecado que surge do erro, ignorância, versículo 2, que é a princípio escondido da percepção e depois se torna conhecido, versículos 13 e 14, e todos eles podem variar em descuido de comportamento, uma conduta negligente, agindo sem deliberação prévia, ou um mal entendido da lei, uma falha na interpretação correta ou na lembrança do preceito preciso no momento, ou talvez uma súbita explosão de paixão, cegando o julgamento e apressando a vontade de palavras e ações, das quais depois o israelita vinha se arrepender. Nós vemos detalhes para a oferta pelo pecado do sacerdote, e versículos 1 ao 3 do capítulo 4. E as revelações contidas em capítulos anteriores que nós vimos, e começando com as palavras, o Senhor chamou a Moisés, e agora nós somos apresentados a uma nova série por palavras semelhantes. O Senhor falou a Moisés, etc. As ofertas descritas no capítulo anterior, holocausto, oferta de cereais, a oferta pacífica, elas eram semelhantes aos oferecidos pelos patriarcas muito tempo atrás. Mas estes agora a serem descritos parecem ser característicos aqui da dispensação levítica. Começam a ocorrer algumas mudanças. E essa oferta pelo pecado, ela precisa ser vista como típica, um tipo do sacrifício do Calvário. Esse assunto é melhor considerado quando nós citamos as referências mais notáveis a ele, contidas nas Escrituras do Novo Testamento. Romanos 8,3. Porque o que a lei não podia fazer, visto que era enferma pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado, isto é, por uma oferta pelo pecado. O termo grego aqui usado, aquele pelo qual a Septuaginta comumente traduz o hebraico para oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, etc. Mas, de fato, a lei de Deus é fraca devido à nossa natureza caída? Não.
Certamente não. A lei responde a tudo o que Deus pretendia que respondesse. Seus propósitos não podem ser frustrados. Essa fraqueza não foi uma frustração dos propósitos de Deus. Ele pretendia que isso pronunciasse algo melhor, a saber, a oferta pelo pecado do Calvário. Isso foi feito em um corpo humano, estar na semelhança da carne pecaminosa. Não havia fraqueza aqui na constituição da lei. Hebreus 10, capítulo 5, Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10, nos ensina isto e muito mais. Livro de Hebreus nos ensina sobre Levítico. A pessoa gloriosa que assumiu a semelhança da carne pecaminosa era o próprio Filho de Deus. E assim, em virtude de sua divindade, ele não apenas condenou o pecado na carne, mas também nos permite cumprir a justiça da lei no espírito do Evangelho. É evidente, em 2 Coríntios 5:21, ele foi feito pecado, isto é, uma oferta pelo pecado, por nós que não conhecíamos pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A sua justiça é a justiça de Deus, porque ele é o próprio Deus, o Pai estava nele. Quem falhou em discernir o Pai nele não compreendeu, não conheceu. Na lição de João 14, 7 a 11, ele foi aprovado por Deus. A sua ressurreição colocou isso fora de questão. Atos capítulo 2, versículo 22 a 24. A transferência do pecado, ela foi estabelecida na imposição da mão do ofertante sobre o novilho no altar, enquanto ainda estava vivo. Os judeus nos dão isso como as palavras proferidas pelo ofertante: pequei, agi de maneira perversa e que esta seja a minha expiação. O substituto é então condenado, enquanto o ofertante é justificado. Ele não apenas é liberado da obrigação de morrer, mas é levado à comunhão com Deus e festeja com ele as ofertas de carne e bebida que o acompanham. Números 15, 24. Hebreus 9, 28. Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados de muito, e aos que o esperam aparecerá a segunda vez sem pecado, isto é, sem oferta pelo pecado para a salvação. As alusões aqui são a oferta pelo pecado da lei. O ensino é que enquanto em seu primeiro advento ele apareceu na semelhança da carne pecaminosa, para os propósitos prefigurados na oferta pelo pecado, quando ele vier pela segunda vez, será na gloriosa semelhança da humanidade, em inocência e santidade, para efetuar em nós todas as glórias destinadas a seguir os seus antigos sofrimentos meritórios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, Hebreus 13, do versículo 10 ao 13, capítulo 13, versículo 10 ao 13, temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, pois os corpos daqueles animais, cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote pelo pecado, são queimados fora do arraial. Portanto, Jesus também, para que pudesse santificar o povo com seu próprio sangue, padeceu fora do portão. Essa passagem, como as já citadas, afirma geralmente o fato de que a oferta pelo pecado era um tipo do sacrifício de Cristo, mas também aponta a importância típica da queima do corpo no lugar das cinzas fora do acampamento. O que é este lugar de cinzas? Se não o Calvário, Gólgota, o lugar que ficava do lado de fora do portão de Jerusalém. Além disso, prova que o consumo do corpo dos animais no fogo, depois de terem sido sangrados ao lado do altar, prenunciavam o sofrimento de Cristo. Sendo este sofrimento, então, distinto daquele representado pelo sangramento, deve referir-se àquela agonia de alma que Jesus sofreu com o fogo da ira de Deus contra o pecado. Portanto, aqueles que abraçam a Cristo e se regozijam em sua comunhão,
deve, em primeiro lugar, renunciar à lei cerimonial de Moisés. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 21. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 3. Quem disse que no Novo Testamento não tem algo de Levítico, meus queridos? Tá bom? Então é isso. A gente se encontra no próximo episódio, sem falta, para continuarmos aprendendo mais esse capítulo 4 dos sacrifícios e de que tudo isso que assombra de Jesus Cristo, do sacrifício dele por nós. Um abraço, até breve, tchau, tchau.